Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Big Brother não é um simples reality show. 74 anos atrás, em seu leito de morte, um jornalista britânico escreveu a obra, que previa com detalhes a realidade catastrófica que a humanidade está prestes a vivenciar. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. Para entender o que isso tem a ver com Big Brother, precisamos fazer uma viagem no tempo. Nascido em 1903 na Índia colonial, Eric Arthur Blair se tornaria conhecido pelo mundo pelo pseudônimo George Orwell. Quando jovem, teve diversas profissões, foi policial e até mesmo soldado, mas se tornou mundialmente famoso quando se tornou autor de 2 livros, A Revolução dos Bichos e 1984. Orwell estava obcecado por ideias sobre a liberdade individual e o sistema que a impedia de existir na sociedade. Depois de completar 30 anos, ele viveu em uma época em que metade da Europa estava se envolvendo com ideias de Hitler e a outra metade estava romantizando o comunismo stalinista. Esses 2 poderes em ascensão lutaram na Segunda Guerra Mundial, que terminou com a queda do regime nazista. Mas a campanha de Stalin se espalhava em uma velocidade assustadora. A China estava sendo tomada por Mao Zedong e a Coreia estava no processo de começar uma guerra que dividiria a nação em 2 partes. Em um cenário como esse, era de se esperar que Orwell tivesse escrito 1984, um livro crítico sobre os riscos do totalitarismo. Afinal, muitos escritores da época criticavam as práticas desumanas desses ditadores. Mas se isso é verdade, o que faz a obra de Orwell especial? Por que ela se destaca da de outros escritores? To 40 group, take your places, please. Right. Let's see which one of us can touch his toes. Right over from the hips, brothers and sisters, please. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. O elemento de ficção científica futurista, retratado em 1984, chamou a atenção por ir além de uma mera crítica ao totalitarismo. Era também uma previsão do futuro. Um futuro onde a população é constantemente observada, pressionada e manipulada. A distopia criada em 1949 foi a inspiração de um executivo de televisão holandesa para criar o que viria a se tornar o reality show de maior audiência no mundo. De deur staat open. Ja, je kan gewoon doorlopen. Dag meid. Dag jongen, succes hè. Tot ziens. Dag Bianca. Ik ga heel eventjes naar Willem. de staan. Dan kan Succes, ik er bij. succes. Karen, succes. Succes, Zet hem op, jongen. hè. Zet hem op. Daar gaan ze. Ja, dan gaat die deur dicht. Ja, en dan zie je elkaar ook voor het eerst. Is dicht. Big Brother is begonnen. O ano era 1999. Era transmitido na Holanda o primeiro episódio do Big Brother. Não existiam redes sociais e as pessoas mal sabiam se portar em frente a uma câmera. Ninguém estava acostumado com qualquer nível de exposição. Então, colocar 11 pessoas confinadas em uma casa, tendo sua privacidade violada no mais alto nível possível, parecia uma ideia louca. Tão louca que seu idealizador, John de Mol, teve que arcar com 50% dos custos do projeto. Uma rede de TV holandesa chamada Verônica decidiu dar o benefício da dúvida, financiando os outros 50%. E daí pra frente, você sabe o que aconteceu. Foi o reality show de maior sucesso na história, com edições em 23 países e um faturamento astronômico. Só no Brasil, o programa conseguiu trazer para os caixas da Rede Globo um faturamento superior a R$1 bilhão. O que talvez você não saiba é que todo esse dinheiro não vem através de assinaturas do pay-per-view. O show atrai a atenção de tanta gente que as maiores marcas do mercado estão dispostas a pagar uma fortuna para serem associadas ao programa. Afinal, atenção é o ativo mais valioso do mundo. Se você não sabe do que eu tô falando, é porque você ainda não assistiu a minha aula chamada Atenção, o Novo Óleo.
Veja bem, o formato do Big Brother não é a única coisa que faz com que ele seja o programa de maior audiência da televisão. Eles masterizaram a arte de prender a atenção das pessoas através de histórias. É isso que eu faço e é isso que eu ensino nessa aula. Nela você vai entender por que esse é o mercado mais valioso do século e como você pode lucrar com isso trabalhando pela internet. É de graça, então quando acabar esse vídeo, vai lá e clica no link da descrição para assistir. Mas o que isso tudo tem a ver com George Orwell? Qual é a conexão entre o reality show e o livro 1984? Assim como no Big Brother, o cenário distópico e futurista do livro retrata uma realidade em que as pessoas estão sob constante vigilância. As câmeras estão por todo lado e sua privacidade é inexistente. Mas as semelhanças não param por aí. Quem comanda tudo por trás das câmeras é chamado por Orwell de Grande Irmão, The Big Brother, uma figura paterna e onipresente que não só vigia constantemente os cidadãos, mas também os controla e, quando necessário, os pune. No reality show, quem faz esse papel é o público. Através da constante vigilância de cada passo dos participantes, o público julga, controla e decide quem será punido. Qualquer um que aceite participar do show de TV está colocando o destino de sua vida nas mãos do público, o Grande Irmão. Na obra de Orwell, quem não anda na linha desaparece e tem o registro de sua existência completamente apagado pelo sistema. E o mesmo acontece através do linchamento virtual que a sociedade impõe nos participantes menos populares da casa. O cancelamento é a sentença do Grande Irmão chamado sociedade. O fato da sociedade estar disposta a cancelar a vida de uma pessoa que ela desaprova diz muito sobre a nossa natureza. Então, o que aconteceria se o inverso fosse real? E se todo esse poder estivesse nas mãos de uma só pessoa, entidade ou organização? E se do outro lado das câmeras estivéssemos nós, a sociedade? E se eu te disser que essa realidade está cada dia mais próxima? Imagine que você decide cortar a primeira fatia de uma peça de salame que acaba de trazer do mercado. Você come aquele pedaço e guarda o restante na geladeira. No dia seguinte, você corta mais uma fatia e aparentemente nada mudou. Aquele salame continua praticamente do mesmo tamanho. Mas dia após dia, você fatia pedaço por pedaço, sem se dar conta de que aquela peça está diminuindo. Até que chega o dia em que o último pedaço é fatiado. Segundo o filósofo e economista austríaco Friedrich Hayek, essa é a analogia perfeita para descrever como acontece a perda da liberdade de uma sociedade. Se da noite pro dia o governo de um país decretasse a proibição de questionar, falar o que pensa ou frequentar lugares públicos, haveria revolta imediata da população. Mas e se essas privações fossem implementadas aos poucos, com justificativas aparentemente plausíveis, como a proteção do Estado Democrático de Direito? Afinal, se o Estado diz que o que você fala é fake news, é melhor que você seja silenciado, certo? E o que dizer daqueles que optam por não injetar uma substância em seus corpos só porque ela é questionada por diversas autoridades? Seria melhor proibir esses aí de frequentar lugares públicos, não é mesmo? Afinal, tudo é feito pelo bem maior da sociedade. O Estado sabe o que é melhor para nós. O Estado cuida de nós. Aceitar que calem alguém que você não gosta ou que fala coisas às quais você não concorda é ceder uma pequena parcela do seu próprio salame em prol do sentimento de vingança. Essa liberdade perdida por um é apenas o marco do que em breve se tornará uma liberdade perdida por todos. Essa é a base do que sustenta o totalitarismo, um sistema político onde um aparato estatal centralizado tenta controlar todos os aspectos da vida. Nas palavras do ditador italiano Benito Mussolini, tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. 1984 é um retrato de uma utopia totalitária em seu mais alto grau de sucesso. A vigilância constante de todos os cidadãos foi a ferramenta-chave usada no livro. As câmeras e telas não só permitiam um controle mais eficiente sobre a população, mas também induzia a paranoia, o que fazia com que o medo de ser pego impedisse qualquer um, até mesmo de ousar pensar em pisar fora da linha.
Uma nova tecnologia que pode aposentar as carteirinhas de identidade. É o reconhecimento facial, que já começa a ser usado em prédios e até para o embarque em aeroportos. Isso mesmo, meus filhos. Os cientistas estão usando roteadores Wi-Fi para ver humanos através das paredes. Cientistas de Carnegie Mellon University desenvolveram uma maneira barata de detectar pessoas através da parede, usando roteadores Wi-Fi para visualizar em 3D a forma da pessoa. A câmera faz um desenho único do rosto, liga olhos, nariz, boca e extremidades em linhas e pontos. Essa imagem tridimensional é transformada em uma sequência de números que o sistema armazena e reconhece. Não há limites de cadastros no banco de dados, que é capaz de fazer 125 mil comparações em 1 segundo. Dá para reconhecer cor de pele, olhos, cabelos e até a idade da pessoa. Além da constante vigilância das câmeras, as pessoas também vigiavam umas às outras em 1984. Cada pessoa vigiava todas as outras e cada um era vigiado por todos. A mais remota das expressões de desaprovação quando o grande irmão aparecia no telão era denunciada para a polícia do pensamento. Sim, pensamento era considerado um crime. E se qualquer pensamento de desaprovação passasse pela sua mente, antes de escondê-lo do mundo, você deveria escondê-lo de si mesmo. Em paralelo com os dias atuais, as redes sociais são a constante vigilância entre as pessoas. Você passa o dia vigiando a vida delas e elas passam o dia vigiando a sua. Mas isso pode ficar ainda mais grave. Em 2020, durante a crise sanitária, as pessoas não só vigiavam constantemente umas às outras, como também estavam de prontidão para identificar, expor e denunciar para o Estado pessoas que estavam se encontrando durante a quarentena. Foram criados diversos perfis no Instagram dedicados a essa prática. Isso aconteceu por iniciativa e incentivo de parte da população. Então, o que acontecerá quando for imposta uma punição para quem se recusar a denunciar seus semelhantes para o Estado? Essa era a realidade na obra de Orwell, e isso fez com que as pessoas adotassem a mentira e a hipocrisia como um estilo de vida. A fama é só uma merda passageira, mas você não precisa de fama para fazer alguma coisa pro mundo. Logo, a fama não representa nada. E tem gente que faz de tudo para ficar famoso. O problema é quando você baseia a sua vida só em aparecer. E principalmente não faz nada para melhorar qualquer coisa. No totalitarismo, a história é constantemente modificada e falsificada. Eles fazem isso para garantir que não existam raízes históricas, às quais a população possa se apoiar e encontrar força através da verdade. E para garantir a letargia e suprimir qualquer possibilidade de força, as instituições religiosas são perseguidas e proibidas. Mais de 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição religiosa em 2022. Em janeiro de 2023, um homem foi expulso de um shopping nos Estados Unidos pelo simples fato de estar usando uma camisa escrito Jesus salva. The same thing, okay? People have been offended, and like I said, all we were asking you is to take your shirt off. You can go to Macy's or we can leave. I didn't say anything though. I didn't speak. I didn't. Nas Américas, Cuba é o país onde mais cristãos são perseguidos. O governo de esquerda cubano costuma prender religiosos que não concordam com o regime. Em 1984, censurar informações é chamado de proteger a verdade. E quem garante esse trabalho é o Ministério da Verdade. Tonight, a deafening silence from the president's Twitter account in his waning days as commander-in-chief. After the ban, the president tried to tweet from other campaign and staff accounts, triggering a game of whack-a-mole, with Twitter quickly taking down his posts. Many platforms have banned or restricted the president's accounts, including Facebook and Instagram, where he's blocked indefinitely. Enquanto o Ministério da Verdade é responsável pela censura e propaganda, o Ministério da Paz instiga guerras e o Ministério da Fartura cria a escassez. Na enorme estrutura piramidal do Ministério da Verdade estão escritas as palavras:
Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Nas palavras de Orwell, a ideologia oficial está repleta de contradições, mesmo quando não há razão prática para isso. Essas contradições não são acidentais. O objetivo desse programa de manipulação psicológica é confundir a mente da população para que assim ela viva no que Orwell chama de um mundo fantasmagórico, onde preto pode ser branco e a meteorologia de ontem pode ser mudada por um decreto, com a constante mudança de significado das palavras. E vocabulários impostos pelo Estado, as pessoas se esquecem de pensar por elas mesmas até que chega um ponto em que elas estão dispostas e receptivas a acreditar nas mentiras mais absurdas. Esse processo já começou a ser implementado e todos nós sabemos disso. As previsões de Orwell estão cada dia mais próximas, mas ele deixou um recado antes de partir. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.